Nosso contato aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, é com o Leonardo Acro, ele que é nutricionista, né, funcional da equipe do Flamengo e também tem um trabalho muito interessante fora dos muros da Gávea, né, digamos assim, um trabalho pessoal com atletas de final de semana, dentre outras coisas. Para começar, Leonardo, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Queria que você falasse qual a importância do nutricionista, primeiramente, para um clube de futebol. Olá, tudo bem? É um prazer estar na rádio com vocês. A importância, a gente tem que ter como base que o alimento é o combustível do corpo. Então, o nutricionista hoje no esporte, no clube, na vida de uma pessoa como um todo, é fundamental para que a pessoa esteja bem equilibrada bioquimicamente, bem equilibrada nutricionalmente, para que ela tenha um bom desempenho em sua tarefa diária. Agora, se falando de futebol, principalmente de Flamengo, né, que é o nosso foco principal, quando se começa uma temporada, né, temos aí provavelmente a temporada de 2016 já chegando, e são temporadas muito grandes, né, com muitos jogos, 90, 100 jogos por ano, e se relatando aí preparações físicas, etc e tal. O que se prepara, pensando numa temporada longa, para o atleta não ter tantos problemas, né? Como é que funciona esse tipo de situação? O atleta, quando ele chega de férias, ele vem de um período que normalmente as comidas, as festas de finais de ano são, vamos dizer assim, engordativas, né? Ela tem um valor calórico muito alto. E para aqueles que têm também uma dificuldade de ganho de peso também, às vezes ele acaba até voltando abaixo do peso. Todos esses fatores são avaliados fisiologicamente, através de exames bioquímicos, e através disso eu pego e traço um objetivo, um plano nutricional para cada atleta. E ao longo do ano eu vou fazendo as entrevistas, conversando com os atletas, porque, como você mesmo relatou, é um campeonato muito grande, e no começo do ano nós temos, por exemplo, janeiro, fevereiro, março e abril, que são o início dos estaduais, temperaturas que podem chegar até 45 graus. Então, a demanda de um atleta é muito diferente de uma competição realizada no começo do ano, como no meio do ano e até mesmo chegando mais próximo do final do ano. Agora, você disse que a demanda dos atletas, elas são diferentes, né? Como é que acontece isso dentro de um ano, né? Um atleta, você tem 30 jogadores num elenco, você tem que monitorar um por um e ver os casos diferentes, né? Já tivemos, por exemplo, um caso da seleção brasileira tendo um isotônico para cada um atleta com o que eles precisam, né? É mais ou menos assim? Como é que faz para dar conta de tanta gente? É isso mesmo. A avaliação é feita nutricional, e dentro da avaliação nutricional que é feita no começo do ano, e as reavaliações feitas a cada semana, ou a cada pós-jogo, ou simplesmente, ou mesmo feito a cada 15 dias, dependendo do período, eu vejo a necessidade de cada atleta, como é o desgaste. Eu faço uma entrevista de sinais e sintomas, e através disso também, na exame nutricional, eu direciono uma melhor alimentação, uma melhor suplementação para o atleta. Geralmente, aqui no Flamengo, nos pós-jogos, eles fazem o consumo de suplementos direcionado para cada um, e cada um tem essa dosagem bem específica para que ele possa fazer sua ingesta. Agora é interessante que a gente já teve um caso, por exemplo, na Série B do Campeonato Brasileiro desse ano, por exemplo, do Luverdense, que o atleta ele saía do jogo e comia um pedaço de pizza, né, obrigatoriamente, para poder repor, de certa forma, algumas energias que ele tenha perdido. Não sei se eu estou explicando da forma mais fácil de se entender, né? Mas como é que funciona isso? O carboidrato é realmente importante para o atleta passar esse período, né, de quase um ano de atividade com 90, 100 jogos por ano? O pós-jogo de um atleta, dependendo do período do atleta, ele pode chegar a perder até 5 quilos, mas não necessariamente de massa muscular. Tem muito líquido que é perdido ao longo desse jogo. Então, nós temos atletas aqui no Flamengo que a reposição deles de carboidrato é muito maior que os demais. Mas não podemos esquecer que, por exemplo, agora, com a chegada do verão, se perde muitos sais minerais, potássio, magnésio, vitamina C, e são fundamentais para que você não deixe oxidar muito o corpo, né? A espécie ativa de oxigênio, que a gente chama, né? Então, isso é fundamental, ter esse equilíbrio e essa demanda equilibrada entre eles. No pós-jogos, a demanda de carboidrato é muito importante para o atleta, para repor todo o estoque de glicogênio,
fazer também uma reposição de proteína para que reforce todo aquele tecido muscular, porque o tecido muscular ele necessita da proteína, que é a base dele. Então, a reposição de todo um componente, não especificamente só do carboidrato, mas sim de todo um conjunto, vitaminas, minerais, carboidrato, proteína e a gordura também é importante, né? Isso é fundamental para cada atleta. Agora, esse ano tivemos um agravante, né? Jogos às 11 horas da manhã. Inclusive, tivemos algumas reclamações, principalmente do Flamengo também, né? Com relação a estas partidas. Por que, doutor, que na base se joga 9, 11 horas da manhã e no profissional se criou, de certa forma, um certo caso com relação a esses jogos, principalmente os primeiros tempos das partidas eram muito devagar? Eu acredito muito no desconhecido também, né? Como não havia jogos de profissionais, eu acho que houve um boom muito grande, principalmente por causa da temperatura. Nós tivemos jogos esse ano onde a temperatura foi muito elevada e não é condizente com um nível de... não suporta, né? O atleta não suporta esse calor muito extremo. Isso aí é complicado para o atleta. Então, nós podemos até ver um jogo que teve, se não me engano, do Avaí, onde o calor foi excessivo, foi muito forte mesmo. Até mesmo o juiz teve que parar o jogo fora do normal, como se pararia o tempo técnico, mas ele teve uma parada a mais também, uma conversa a mais com os capitães, com toda a parte que estavam em jogo. A demanda é muito diferente no jogo 11 horas da manhã, porém eu não vejo nada assim para que a gente possa criar um fantasma em cima, porque é um jogo... como você mesmo relatou, tem jogos da base que são realizados a esse horário e os treinamentos são realizados na parte da manhã. Eu creio que com pequenos ajustes podem ser feitos no próximo ano, esses jogos vão ser um sucesso, como foi para a família estar no estádio, a alegria de ver os estádios lotados, cheios. E a demanda para o jogador, ela muda um pouco, mas não necessariamente é onde vai criar um fator que seja determinante para ter uma má ou não qualidade no espetáculo. Às vezes o desconhecido faz com que ele tenha se poupado um pouco no primeiro tempo ou não. Mas depois do que nós tivemos no segundo jogo, o Flamengo realizou esse ano 2 jogos no horário de 11 horas da manhã. E no segundo já vi que os atletas estavam mais bem preparados do que o primeiro. Eles já estavam com uma situação diferente, porque a primeira vez era desconhecido mesmo, não tinha nenhum relato sobre isso. Mas eu creio que para o ano que vem, fazendo pequenos ajustes, principalmente com o horário e época do ano, que é fundamental por causa do calor, eu vejo que esses jogos vão ser tão belos quanto foram esse ano e também tão agradáveis de ver as torcidas também nos estádios. Agora, e como é que foi esse ano com relação à administração dos atletas do Flamengo nesse tipo de questão? Você disse que tem um acompanhamento, né? Mas esse ano tivemos coisas atípicas, algumas coisas que foram incluídas, os jogos 11 horas da manhã, atletas chegando depois, que deve ser mais difícil trabalhar com esses atletas que chegam depois, alguns que vêm de contusão e talvez a questão da contusão, você tomar conta do peso da nutrição durante a contusão, às vezes o atleta tem vontade de comer mais, né? Eu sei porque eu fui atleta de base também. Como é que foi essa administração? O que nós temos que ver? Por exemplo, agora nós estamos fechando um ano e nós vamos iniciar a temporada 2016 em janeiro. E ali nós temos ali um grupo que alguns jogadores ficam, outros retornam, outros vão ser contratados, e alguns devem deixar ou não sei como que é isso, porque é parte da programação da diretoria. Então, todo começo de ano é feita a avaliação com cada atleta, ver a real situação de cada atleta, se tem algum tipo de lesão, se não tem, faz uma avaliação, junto com o departamento médico. Se tem alguém que está no departamento médico, é feita uma conduta específica para o atleta, uma suplementação específica para a recuperação da lesão também, que é importante citar isso, porque os nutracêuticos, os suplementos que nós utilizamos, não só para a recuperação desses jogos, mas também para a recuperação de um atleta que possa estar no DM. Então, isso é fundamental. E os atletas que vão chegando, eu faço uma avaliação com eles, verifico a suplementação que vinha sendo usada com eles, se vinha sendo usada ou não, determino uma suplementação que eu uso aqui no Flamengo, os produtos que são utilizados aqui no Flamengo, e diante disso ele vai entrando em todo o sistema. É que depois que ele chega aqui, ele conhece tudo, ele acaba entrando no sistema aqui, porque nós aqui temos no início dos treinos, os jogadores passam aqui com a gente no departamento de nutrição, eles fazem a suplementação, aqueles que estão no DM, eu verifico quem está no DM, qual é o caso de cada jogador que está no DM. Pode ocorrer sim o jogador ficar no DM
ele comer mais ou menos. Isso pode ter não só o mais, mas também pode ter para comer menos também, por causa da ansiedade, de estar em DM, de querer voltar ao campo, de estar ali. Então, tudo isso é visto, é detalhado, é conversado com o atleta para que seja melhor direcionada a conduta dele. Agora, Leonardo Acro, ele que é nutricionista da equipe do Flamengo, com quem conversamos agora aqui na Rádio do Seu Esporte. Leonardo, temos uma política aqui na rádio também, uma opinião do nosso chefe Edilson Silva, que o atleta ele tem que ter a vida fora dos gramados também, ele tem que fazer as suas coisas no horário de folga, mas até que ponto o que ele faz no horário de folga, talvez fazer como meros mortais, ir num McDonald's, ir numa empresa de fast food, ou então ir a uma festa, beber uma cerveja, influencia no trabalho de vocês diretamente, acaba atrapalhando talvez na recuperação de algumas lesões, e como é que isso influencia talvez se tratar um pouco mais de vida pessoal dos atletas, né, ele extrapolar nisso e não ser tão profissional quando não está no período fora do Flamengo? O atleta, ele, ao longo do ano, eu converso com os atletas, eles sabem da importância da alimentação e da suplementação que eles têm com a demanda energética, a recuperação entre jogos. São garotos aqui que nós temos aqui que eles recebem as orientações de o que é importante fazer, os descansos, tudo isso. E eles têm uma vida fora, realmente, como foi relatado por você aí, comer fast food ou comer outros alimentos que, teoricamente, não iriam fazer bom, mas vão causar aí uma situação de bem-estar, de sair com a esposa, com os filhos, comer uma pizza no final de semana pós-jogo, ou comer num dia de folga, e eles gostam muito também de comida japonesa, então eles sair com a esposa, com as crianças, comer isso, não vejo problema nenhum. Agora, tem que ver o equilíbrio, sempre fundamental ter o equilíbrio, para que a atleta esteja sempre bem aqui para fazer seu melhor treinamento e seus jogos. Agora, alguma dessas coisas atrapalha mais diretamente? Talvez a cerveja ou então um fast food exagerado, isso atrapalha mais diretamente? O que atrapalha são os excessos. Todo excesso atrapalha, até mesmo a água. A água em excesso também vai fazer muito mal a um atleta também. Entendi. Agora, Leonardo Acro, e com relação ao justamente o inverso, saindo um pouco do universo do Flamengo e falando um pouco do seu trabalho que é fora, né? E a pessoa normal que quer ser um esportista, né? Afinal, a gente está falando aqui na Rádio do Seu Esporte com muitas pessoas que gostam de praticar o esporte. Aquela pessoa que faz justamente o contrário. A vida dela é justamente essa alimentação desregrada e quer fazer o esporte no final de semana. Como é que funciona essa sua relação com eles? No consultório, né, eu recebo muitas pessoas que querem iniciar, com a chegada do verão, então eles querem estar com o corpo mais em forma, né? Então eu recebo muito mesmo pessoas no consultório que entram numa academia, começam a correr para ajustar a alimentação. É de extrema e fundamental importância o ajuste na alimentação, porque quando uma pessoa começa a praticar atividade física, começa a correr, fazer musculação, ela tem um aumento no estresse oxidativo dela. E se ela não tiver um equilíbrio, ela pode vir gerar algumas lesões, algumas patologias, principalmente de vias aéreas, quando a pessoa sai correndo 5, 10, 15 quilômetros. Então, procurar a busca de um profissional de nutrição para que seja bem determinada a alimentação dele, para que ocorra o equilíbrio, isso é fundamental para que ele venha a ter um sucesso aí na atividade física e almejar o corpo que tanto deseja, que hoje as pessoas querem tanto, né, com um corpo mais sarado, mais bonito. Agora, doutor Leonardo Acro, você disse sobre esse tipo de questão da pessoa que muda, né? Ela tem um hábito totalmente diferente e quer fazer o esporte. Mas e, por exemplo, atletas de outras modalidades, como o MMA, o montanhismo, cada modalidade, ela tem o seu nutricional totalmente diferente? Tem sim. Isso aí eu tenho atletas também que fazem parte de MMA, atletas de basquete, vôlei, endurance, assim, montanhismo, longas provas. Cada um tem a sua particularidade, cada um trabalha com uma valência diferente na atividade, né? Cada um exige mais na atividade do que outros. Então é fundamental direcionar a alimentação e a suplementação desses atletas. Por exemplo, nós temos no basquete pessoas de 2,6 metros, que podem vir pesar 120 quilos. Numa maratona, nós temos atletas de 1,70 m, 1,75 m, com 60 quilos. Então, a demanda energética é outra,
até mesmo pela composição corporal, até mesmo pelo tipo de prova. E é fundamental que tenha um bom equilíbrio e direcionamento correto para cada função, para cada esporte que é realizado. Agora, doutor, voltando à parte que você faz na equipe do Flamengo, para a gente se encaminhar para o final da entrevista. Pré-temporada vem por aí, o período mais quente do ano, e é o período onde os atletas se reapresentam, né? Atletas novos, atletas que já eram do clube. Como é que faz esse tipo de coisa, né? Muitas vezes, né? Alguns atletas acabam passando mal durante esse período da pré-temporada, apresentando algumas coisas. Como é que funciona, né? Já é um pesadelo pensado desde já? Não, um pesadelo não, mas já é um plano que já vem tratando desde esse ano, vendo, depois de determinado local que vai ser feita a pré-temporada, eu verifico as condições climáticas, mais ou menos como é que foram nos últimos anos, pego, por exemplo, de 2, 3 anos passados, de o que ocorreu de temperatura, como é que chegou, o máximo que atingiu, o mínimo, como que foi, e tento verificar de acordo com esse ano também. E aí eu parto do princípio que nós temos ali que ter uma reposição de eletrolítico muito importante, porque é fundamental repor a água dos atletas, repor todos os eletrólitos que estão perdidos, fazer um equilíbrio também na ingesta deles de carboidrato, porque a demanda de treinamento é maior, muitas vezes chega a ter uns 3, 4, 5 dias com 2 períodos de treinamento intensos, e ver cada especificidade de cada um para ver o que ele necessita, para que possa adequar da melhor forma, para ele ter uma melhor recuperação e melhor rendimento entre os treinos também. Tá certo. Leonardo Acro, nutricionista da equipe do Flamengo, também tem um trabalho fora do Flamengo. Queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, dizer que conseguimos elucidar muitas dúvidas que nós tínhamos, inclusive com relação à preparação de um atleta, um jogador de futebol, e queria agradecer a sua participação e fica aberto aqui o microfone para um próximo contato. Agradeço a todos da Bradesco, é um prazer poder falar com vocês. Se tiverem mais dúvidas aí, é só ligar, a gente vai conversando, a gente vai esclarecendo essas dúvidas. Um abraço a todos.